Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quartas de final, aqui primeira partida entre Etienne Bacrot, o grande mestre francês e número 2 da França, contra Magnus Carlsen, aí então o campeão mundial. Vamos dar uma olhada, lembrando, partida pensada aqui, 90 minutos para cada jogador, 30 segundos de acréscimo por lance e meia hora mais no relógio para cada um, chegando no lance 40, tá bom? Vamos dar uma olhada na partida e de olho no relógio aqui também, que a partida é bem interessante. Aqui o Etienne Bacrot abriu o campeão do rei, E5 pelo Magnus Carlsen, cavalo F3, cavalo C6. E aqui o Bacrot vai para a abertura espanhola, o rei Lopes com o bispo B5. A6 atacou o bispo A4, cavalo F6. E aqui Roque pelo Bacrot, simplesmente colocando o rei aí protegido e deixando capturar o peão central. Magnus Carlsen prefere desenvolver peça, bispo E7, torre E1. B5 ataca o bispo B3 e aqui Roque. A4 já ameaçando capturar aqui em B5, o peão não pode capturar se não está caindo a torre. O Magnus Carlsen joga bispo B7, agora pode capturar à vontade que a torre está muito bem protegida. E agora D3. D6 pelo Magnus Carlsen, temos bispo B2, bispo D2, perdão, e dama aqui em D7. E agora cavalo C3 desenvolvendo. Cavalinho A5 pelo Magnus Carlsen, aqui um lance bastante corajoso, atacando o bispo. É corajoso porque o cavalo fica indefeso aí na casa de A5, né? E a gente ficou calculando se não teria nenhuma linha de sacrifício aqui, nem nada disso. Mas aparentemente não, porque o cavalo captura o bispo atacando a torre, além de tudo. Então o bispo A2 foi jogado e o Magnus Carlsen solta aí o C5, né? Mais uma vez, não dá para você pensar num sacrifício, o peão captura e a torre vai estar protegendo o cavalo. Então o cavalo E2 seguiu simplesmente soltando um ataque para cima do cavalo. O cavalo voltou para casa de C6 e agora cavalo G3 aqui pelo Etienne Bacrot. Manobrando o cavalo, quer colocar o cavalo aqui em F5, uma excelente casa. E o Magnus Carlsen agora começa a colocar fogo na partida. Começa a colocar fogo com o lance D5. Aqui começa toda a confusão, aqui começa toda a beleza aqui da partida com esse lance D5. Por quê? O Magnus Carlsen está oferecendo um peão aqui em sacrifício. A partida seguiu com E por D5, cavalo por D5. E aqui as brancas podem capturar o peão de E, né? No entanto, o Etienne Bacrot não captura. Agora ele segue aqui com C3. Por quê, Rafa? Aqui se ele captura em E5, seria possível jogar. Depois de cavalo por E5 e torre por E5, o Magnus Carlsen pode seguir aqui com bispo F6 atacando a torre. E aqui estudos mostram que as brancas teriam que jogar torre H5 aqui. E depois de bispo por B2, atacando a torre ataca o bispo e o bispo sai e tá tudo certo, né? O cavalo tá muito bem protegido, o peão aqui também tá muito bem protegido. E a gente teria uma posição aí com chances para os dois lados, né? Seria possível essa continuação. No entanto, aqui preferiu simplesmente jogar o lance C3 aqui o Etienne Bacrot, evitando então lá o bispo por B2. E agora esse peão de D3 ficou enfraquecido e o Carlsen imediatamente coloca aí o radar, coloca as atenções aqui nesse peão de D3. Temos A por B5 e aqui o Bacrot fala: beleza, vamos capturar esse peão. O Carlsen continua sacrificando, vamos lá, será que ele esqueceu desse peão? Cavalo por E5, torre por E5. E agora o Carlsen segue aqui com lance bispo D6, olha que legal, né? E aqui então não dá pra você pensar em capturar aqui, vamos falar assim, né? Capturar aqui o cavalo, ficar com duas peças aqui e entregar a torre por conta de bispo por cavalo na sequência e a dama tá abrindo um ataque descoberto no bispo, né? Então não foi jogado, vamos apenas fazer aqui para facilitar a visualização, né? Não vale a pena fazer isso aqui, porque o bispo toma o cavalo e tá atacando o bispo. Ah, mas aí tem cheque aqui. Também não funciona. A dama toma e tá capturando e tá ameaçando uma entrada bastante forte lá em F2, né? Então isso aqui seria uma posição vantajosa para as negras. Por isso bispo D6 aqui pelo Magnus Carlsen. Não dá para capturar o cavalo. A partida seguiu com torre 1, a torre voltou. O Magnus Carlsen tem um peão a menos agora e ele segue com o cavalo F4. Aqui um lance muito forte, né? Tá atacando em G2, tá atacando em D3. Não dá pra você não capturar esse cavalo, não dá pra você não capturar, né? Você jogar um lance como F3 pra proteger aqui em G2, tá vindo cavalo por D3 seguido de C4, com uma ótima posição aqui pras negras. Então aqui é melhor capturar esse cavalo. Bispo por F4. E aqui o Magnus Carlsen então tem um peão a menos, mas é detentor aqui do par de bispos, bastante monstro. E esse é o tema aqui da partida, olha que bonito. Cavalo E4 foi jogado agora pelo Etienne Bacrot. Dama C7 aqui protegendo o peão de C5 e atacando lá em H2. G3, bispo E5, segurando aqui a casa de D4. E aqui F4, Etienne Bacrot
quer de alguma forma aí acabar com essa pressão aí do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen não tem tanta opção aqui na posição, segue aqui com o bispo D6, colocando aí o bispo em segurança, e agora dama H5, Etienne Bacrot parte pro ataque. Agora, existem ideias aqui de colocar o cavalo em G5 e atacar, até mesmo o bispo P1 avançar peão. No entanto, o Magnus Carlsen também tem bastante chance de ataque, segue agora com dama C6, né? Se o cavalo sai daí, tá tendo checkmate. Então agora o Etienne Bacrot faz aqui o lance dama em H3, olha que bacana esse lance. Esse lance protege G2 e ao mesmo tempo protege F2. Se em algum momento o cavalo sair daí e a dama der cheque aqui em H1, não tem problema, o rei vai escapar para F2 e não tem mais dama G2, não tem dama H2. Então a dama H3 resolveu todos os problemas aqui. A partida seguiu com C4 agora pelo Magnus Carlsen, exclama esse lance aqui, colocando agora, fechando o bispo de Casas Claras, abrindo linhas aqui para as peças do Carlsen, vai tentar castigar o rei exposto. Sensacional, Etienne Bacrot tenta manter a posição fechada agora aqui com o lance D4, né? E agora o Magnus Carlsen segue com torre de D em E8, pressão total aqui para cima do cavalo. Uma outra possibilidade que a gente olhou seria jogar aqui o lance F5, seria uma ideia bastante bacana aqui, uma ideia de engines, aqui uma ideia de redes neurais, falam para jogar esse lance e depois do cavalo volta lá para F2, tem um tema aqui interessante de colocar a torre atacando o bispo. E aí, se as brancas tentam soltar a posição com B3, uma ideia interessante seria sacrificar a torre no bispo e jogar com o peão toma atacando a torre e tá caindo em C3 na sequência. Por exemplo, torre de A em E2 e dama por C3. E as pretas teriam aqui um par de bispos monstruoso, um peão passado, uma pressão forte aqui no peão central e uma dama mal colocada. Aqui análise de engine, né? Os robôs jogariam assim essa posição e dizem que aqui as pretas têm vantagem, né? Mas aqui são seres humanos e o Magnus Carlsen, depois de D4, então não faz essa linha robótica e vai aqui provando que ele é um ser humano, hein? Magnus Carlsen prova que é um ser humano aqui e joga agora com torre de D em E8, atacando o cavalo. E aqui a gente tem então D5. E olha só, galera, olha o tempo do Etienne Bacrot, aqui com certeza tá errado, mas a gente tá no lance 28. O Etienne Bacrot, se eu não me engano, tinha uns 4 minutos aqui no relógio. E o Magnus Carlsen com 15 minutos, ou seja, o tempo dos dois acabando, tem que chegar no lance 40 para ganhar mais meia hora. E a posição é complexa demais e esse lance é muito bacana aqui do Etienne Bacrot, né? Por quê? Se a dama capturar o peão, a torre vai atacar... se a dama capturar o peão, a torre vai atacar aqui na coluna D, vai atacar a dama e vai fazer um raio-x aqui no bispo, né? Então aqui a posição é muito interessante. Os computadores aqui sugerem uma linha bastante esquisita com dama B6 cheque e depois de rei F1, bispo por D5 e as brancas teriam uma coisa esquisita aqui com cavalo F6, aqui mais uma vez análise de computador, né? G por F6, dama G4, cheque depois de rei H8, dama F5, atacando o bispo e ameaçando aqui uma sequência de perpétuo com dama por F6, dama G5, vai ficar dando cheque para sempre aqui, né? Então aqui seria uma linha bem esquisita e o Magnus Carlsen preferiu evitar isso e não fugiu à luta. Depois de D5, o Magnus Carlsen calcula aqui extensivamente e não foge à luta. Dama por D5 aqui pelo Magnus Carlsen com 4 minutos agora no relógio. Torre de A em D1 aqui, o tempo do Bacrot pelo visto tá caindo. E agora a linha é forçante, galera. Agora não tem como evitar aqui. Se você tirar a dama daí, C6, tá vindo aqui torre por D6 com uma posição bem complicada, né? Aqui a linha é praticamente forçante. O Magnus Carlsen vai agora para uma ideia de deixar a dama aí. Torre por E4 aqui pelo Magnus Carlsen. Olha que sensacional, o Magnus Carlsen deixa a dama e vai agora para uma sequência fantástica. Tudo forçante agora. Aqui não tem jeito. Ou você captura essa dama ou pode abandonar, né? Depois que acabou de capturar uma peça aí. Então torre por D5, torre por E1, cheque, rei F2. Você fala, e agora, Magnus Carlsen? A torre tá atacada, né? Se você capturar essa torre tá caindo a sua, também não vai ficar bom. Torre 2 bispos contra dama e bispo, né? Mas aqui o Magnus Carlsen vai pro melhor lance da posição. Torre F8, olha que sensacional, né? Deixando aqui capturar. Claro que o Etienne Bacrot não capturou o bispo, senão aqui seria checkmate. Torre de 8 em E2. Bonito o tema aqui da posição, hein? Belíssima partida aqui rolando então. E agora, o que o Etienne Bacrot tem que fazer? O tempo deles aí tá curto, né? O tempo deles aí tá curto. Lance 31. E o Etienne Bacrot vai pro melhor, o único lance da posição. Torre 5 aqui, ó. Cortando a conexão das torres, né? O rei agora fica capturando a torre e não tem sequência de checkmate. Magnus Carlsen aqui tem duas possibilidades. Ou voltar a torre aqui e capturar e, enfim, tentar jogar essa posição. Ou capturar mesmo,
deixar capturar e depois capturar aqui em C3, né? Deixar capturar lá em E1 e depois ir pra cima de C3 com cheque descoberto. Legal, o Magnus Carlsen prefere essa ideia então de bispo por E5, rei por E1 e bispo por C3. Olha que posição interessante, é um cheque duplo. E o rei tá atacado, agora rei F1 foi jogado. Aqui tem uma linha muito bonita, né? Depois desse torre E5, que seguiria com essa ideia aqui também. Uma outra análise de como é que os computadores jogariam aqui, né? As redes neurais jogariam aqui. Jogariam uma ideia muito interessante em cima do bispo que não joga. Olha que bonito isso. Depois de peão toma torre, bispo C5 ganhando um tempo para poder tirar o bispo. E depois de rei F1, por exemplo, seguir com bispo E4 exclama duas aqui. Essa ideia seria estrategicamente vencedora aqui para as negras. Legal olhar essa análise para a gente ver a beleza que tem a posição. O bispo não joga mais. Olha que bonita aqui a posição. Depois de, por exemplo, dama H5, poderia seguir aqui bispo G6, atacando a dama D1, bispo D3, sempre mantendo o controle aqui da casa de B1. E aqui depois de rei G2, por exemplo, a ideia de torre A8, ó, no limite. Não dá mais tempo aqui das brancas jogarem bispo B1 por conta de torre A1, né? Olha que sensacional esse tema. Então aqui existia esse tema na posição e aqui as pretas estão ganhas, né? Estrategicamente ganhas, porque as brancas não conseguem jogar nada. Então teria que seguir jogando agora dama 1 para defender. O único lance que defende o bispo, dama 1, olha só que loucura, né? E aqui as pretas estão ganhas. Aqui você pode jogar com toda a calma do mundo o que você quiser. Vai passando a vez, aqui ó, torre A6, ó, joga G6. Aqui você faz o que você quiser. Uma ideia interessante agora é capturar esse peão, né? O bispo de casas escuras está aí fazendo hora extra. Então, bispo F8, manobra ele para capturar o peão. Ó, tem todo o tempo do mundo. Aqui a dama dá uma saída para atacar o bispo. F6 protege. Agora o bispo está caindo. Tem que voltar para a dama lá para 1. E aí, rei G7. Aqui está completamente dominada aqui a posição. Completamente dominada. E aí as pretas fazem o quê? Tiram a torre para jogar o quê? A sequência de arremate. Olha que bonitinha essa sequência aqui, ó. Vamos fazer B4... Peão toma C3, peão toma e bispo E6, né? E aqui não tem B5, por isso que a torre já estava aqui em A8, né? Olha que interessante aqui essa sequência. E aqui as pretas estão completamente ganhas, né? Aqui o bispo atacado duas vezes, uma posição vencedora aqui para as negras, né? Bonitinha essa sequência aqui que tinha então, né? Essa ideia aqui do torre toma, depois dá cheque e passa o bispo lá para E4 e prendeu o bispo depois com torre A8, né? Bacana esse tema aí, mas aqui são seres humanos, aqui o tempo tá caindo, aqui o Magnus Carlsen segue com essa ideia fantástica de bispo por E5, rei por E1 e agora bispo por C3, cheque duplo. Quanta coragem aqui do campeão mundial, quanta coragem do Magnus Carlsen de jogar essa posição aí sem a dama, né? Rei F1 foi jogado e agora bispo C8, o Magnus Carlsen aqui ataca a dama do Etienne Bacrot, dama G2 protegendo o peão aqui de B2. E aqui o bonito lance bispo F5, o que o Magnus Carlsen tá fazendo? Ele tá sem a dama e deixou agora o bispo, como assim, né? Sensacional aqui a ideia do Carlsen, né? Aqui se as brancas jogassem, não foi o lance jogado, né? B por C3, aqui as pretas podem jogar bispo D3, as pretas estão ganhas, ó. Bispo D3. E aqui não tem jeito, vai ganhar a dama, né? Vai ganhar a dama e vai para um final vencedor. Então, por exemplo, aqui rei G1, joga torre 1, cheque. Aqui rei F2, tá vindo torre 2, cheque. Aqui depois de rei F3, por exemplo, torre por G2. E aqui depois de rei por G2, B4 com um final vencedor aqui para as negras, né? Aqui B4, CB4, B3 e um final aqui completamente vencedor para o Magnus Carlsen. Sensacional! Então aqui o lance bispo F5, exclama duas aqui pelo Magnus Carlsen. O cara tá sem a dama. Olha o que tá fazendo o campeão mundial aqui. Ele tá sem a dama e deixa o bispo aqui. Sensacional. A partida seguiu com dama D5, complicando tudo. Agora bispo tá atacado, outro bispo tá atacado. Tá uma loucura. Aqui dá pra salvar um dos bispos com bispo E6. Agora atacando a dama. Dama C5 e aqui sim bispo por B2. Como assim bispo por B2, Rafael? Agora tem um duplo aqui, ó. Dá pra capturar o peão, atacar o bispo e atacar a torre. O que o Magnus Carlsen tá fazendo? Bom, o lance jogado não foi dama por B5. Porque aqui as pretas ficariam ganhas, né? Completamente ganhas depois de bispo H3. Olha que ideia legal. Bispo H3, bispo D4, agora dando cheque aqui no rei. E aí tem tema de mate aqui, né? Rei F3 tá vindo torre E3 aqui, olha que bonito, né? E aqui agora rei F2 forçado. E aí torre B3 aqui. E mate mais em alguns lances, né? Já ganha a dama aqui e depois vai pro checkmate. Então sensacional aqui essa sequência do Magnus Carlsen jogando bispo por B2, permitindo aqui dama por peão, sensacional. A partida seguiu com rei G2, o Etienne Bacrot evita aí, a gente tá no lance 38 ainda, o tempo deles caindo, uma posição extremamente complexa. E aqui
O Magnus Carlsen faz o lance bispo D7, agora então protegendo aqui o peão de B5. E aqui o Bacrot, com pouco tempo no relógio, faz o lance 39, aqui dama D5 e deixa passar aqui um tema com dama C7. Esse lance aqui era bastante forte, porque ataca o bispo e tira a casa de C6. E aí depois de, por exemplo, bispo E6, você fica perseguindo o bispo. E se o bispo defende, você vai com a dama C7. Seria uma chance aqui pro Bacrot, né? Ainda assim, o Magnus Carlsen poderia querer evitar aí os perpétuos e jogar uma coisa assim. E depois de dama B6, deixar mesmo o peão. Mas aqui estudos mostram que isso aqui daria, na melhor das hipóteses, aqui um empate. Assim, uma possível sequência seria essa aqui, né? Cai aqui os peões na ala da dama. E depois aqui das trocas, estudos mostram que esse final aqui ele pode levar ao empate, né? G4, bispo G7 seria uma possibilidade, G5, dama cheque, perdão, aqui é a vez das negras, né? Aí depois dama cheque, e aí bispo F8 seria uma possível sequência aqui. Nenhum dos dois lados conseguiria, em tese, progredir aqui. Dama E8, torre H1 e por aí vai. Então aqui tinha essa possibilidade aqui depois de bispo D7 para o Bacrot, e para essa ideia ele preferiu jogar aqui com dama D5, mas agora o Carlsen vai para uma ideia muito corajosa nessa posição. Torre D8, galera, autocravando-se a si mesmo. A gente brincou assim na live, né? Estamos fazendo a cobertura ao vivo no YouTube e na Twitch. E a gente brincou aqui que o Magnus Carlsen se autocravou-se a si mesmo aqui, né? Com o lance torre D8, o bispo fica cravado, não pode sair daí. Sensacional essa ideia do Carlsen. Ele tá ameaçando o bispo H3 cheque, ganhando a dama na sequência. A partida seguiu com dama C5, evitando isso. E agora bispo em F6, jogado aqui pelo Carlsen. Simplesmente protegendo aqui a torre. A bispo B1 foi jogado, mas agora G6, temos aqui G4. O Magnus Carlsen faz bispo por G4, eles passaram já do lance 40, todo mundo ganhou mais meia hora no relógio. Aqui dama por B5, cai o peão, mas agora C3 pelo Carlsen. F5, mas depois de G5 pelo Magnus Carlsen. Etienne Bacrot, com essa dama aí, não fazendo tantas coisas, abandona aqui a partida. Sensacional, o Magnus Carlsen entregou a dama e mesmo assim ficou dominando a posição, ameaçando todo tipo de sequência. A força do par de bispos combinada com a torre para cima de um rei exposto. Sensacional, Magnus Carlsen, fora o peão passado, né? E aqui Etienne Bacrot abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui não tem como evitar bispo D1 seguido de C2, não tem o que fazer. Aqui você pode jogar, por exemplo, o bispo D3, tentando bloquear aí a torre e tudo mais, está protegido aqui pela dama, tá vindo o bispo D1. Aqui não tem mais jeito. Rei G3, pode jogar aqui um torre D4. Opa, mouse sleep, perdeu. Torre D4, até ganhava, hein? Fiz sem querer, até ganha isso aqui, deixa eu ver. Parece que até ganha isso aqui, deve dar mais trabalho, né? Dama por... Foi sem querer, eu ainda ganha isso aqui. Dama por D3, C2 ainda ganha, mas deve dar mais trabalho, né? Aqui dama 3 e tal, dá um trabalhão. Mas aqui então torre D4 já é suficiente. Torre D4, aqui sei lá, rei F2, rei G7 faz a fortaleza. O rei protegendo o bispo protegendo a torre, todo mundo se protegendo aí. Aqui depois de rei E1, C2 simplesmente acabou, né? Não tem como evitar aí o avanço do peão, né? Então tem que entregar o bispo e a gente teria um final completamente vencedor, caindo aqui em F5, o rei completamente exposto, tomando o tiro aí de um par de bispos e torre, né? Sensacional a partida aqui do Magnus Carlsen, que espetáculo aqui na Copa do Mundo do campeão mundial, uma partida bem completa, bem complexa, né? A gente tentou fazer uma análise bem completa aqui para entender as sutilezas aqui dessa partida, para entender toda a beleza aqui dessa partida entre Etienne Bacrot e Magnus Carlsen, né? A gente viu que teve situações onde o Bacrot ali poderia lutar pela igualdade, ele nunca esteve melhor aparentemente nessa partida, né? E vamos ver se o relatório confirma. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. E o relatório confirma isso mesmo, né? O Etienne Bacrot não esteve melhor na partida inteira. Tudo foi bem equilibrado, até que o Magnus Carlsen resolveu jogar o D5, sacrificar peão, e aí foi uma loucura dali pra frente. O Magnus Carlsen chegou a estar melhor em alguns momentos, e de fato a gente viu aquelas continuações de engine, né? Umas ideias vencedoras bem malucas, né? Mas ao mesmo tempo bem interessantes. É legal ver como é que os robôs jogariam, né? Só a título de curiosidade. Mas aqui entre seres humanos aconteceu isso mesmo, né? O Magnus Carlsen acabou deixando escorregar, o Etienne Bacrot também acabou não achando. A turma com o tempo acabando, seres humanos com o tempo acabando, né? E acabou dando bastante emoção por conta de tudo isso. E o Magnus Carlsen acabou acertando a mão, achando lá a sequência vencedora
Fantástica, fantástica aí a partida. E a gente segue cobrindo então, tá bom? Ao vivo, todo dia aí a partir das 9 horas da manhã, no YouTube também na Twitch, tá bom? A cobertura aí da Copa do Mundo, quartas de final. Amanhã é o segundo dia, então na quarta de final, Etienne Bacrot tem a obrigação de ganhar aí ganhar do Magnus Carlsen para levar pro terceiro dia, para levar pros desempates. Tá bom? E lembrando também aí, começaram as inscrições aí para o curso de abertura inglesa com o grande mestre André Diamante, tá bom? Tudo aí, tudo sobre C4. C4 é a abertura inglesa das brancas. O grande mestre André Diamante vai mostrar aí a inglesa dinâmica, ideias dinâmicas aí para todas as respostas contra a C4. Você vai aprender a jogar de brancas e de negras a abertura inglesa. Tá bom? Inscrições abertas, mais detalhes aqui na descrição do vídeo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.